Boa noite, meus amigos, minhas amigas. A paz do Mestre Jesus esteja conosco, nos envolvendo nas vibrações amorosas, né, do nosso Mestre amado, nosso irmão maior, para que a gente se sinta fortalecido, né, se sinta renovado no bom ânimo, na fé, na confiança, para a gente enfrentar aí os desafios que a vida apresenta para a gente, que são a razão de nossa reencarnação, é a gente passar por esse aprendizado. A gente não gosta, né? Na hora que vem a dificuldade, vem o problema, mas é o momento que a gente realmente vai aferir o valor, é aquele momento que a gente vai colocar em prova aquilo que na teoria a gente acha que já conquistou em fé, em confiança, em compreensão espiritual da vida. Então, com as bênçãos de Jesus, vamos, né, nessa noite de hoje falar desse nosso grande irmão Jerônimo Mendonça. Mas antes vamos citar uma grande literata e escritora inglesa, Virginia Woolf. Virginia Woolf, ela, quando jovem, ela morava em Londres, nos arredores de Londres, com a sua família, em 1940, né? Início ali da Segunda Guerra Mundial, e Londres estava sob um ataque intenso da Alemanha nazista, né? Então todas as noites haviam bombardeios na cidade. Virginia Woolf e sua família, eles moravam ali nos arredores de Londres, não era propriamente Londres, né? Só que esses bombardeios eram centenas de aviões despejando milhares de bombas a cada noite. E numa dessas noites, as bombas estavam caindo muito perto da casa dela, né? Imagina a situação, vamos nos colocar nessa situação um pouquinho, né? A gente na nossa casa, com a nossa família, bombas caindo ao redor, né? A qualquer momento podia cair uma bomba na casa e pulverizar todo mundo. Se fosse nós lá, talvez a gente entrasse em desespero, né? Imagina que situação dramática, né? Mas Virginia Woolf, muito jovem ainda, o que ela fez? Ela foi escrever sobre paz e esperança durante um bombardeio. É uma página que foi conhecida só muitos anos depois do desencarne dela, que foi publicada. É uma página que fala de esperança, que fala de futuro, que fala de fraternidade. Isso caindo bombas ao redor, né? Nesse texto dela, ela fala que mesas que, né, decidem rumos da guerra, né, onde que vai atacar, onde que vai, sei o quê, né, mas há outras mesas que a gente tem que se dedicar também, onde as mentes que pensam no fraterno, no futuro, precisam também se empenhar, isso durante o bombardeio. Então é uma página assim, muito visceral, um texto assim, muito forte, muito intenso. E a gente fez essa citação porque a vida de Jerônimo Mendonça foi um bombardeio, não de uma noite. Uma vida inteira caindo bombas, dificuldades, provas, num nível assim que a gente vai poder, aqui, durante a nossa conversa aqui, poder relatar alguma coisa, né? Porque se nós vamos falar aqui essencialmente, apesar de a gente ter começado com a Segunda Guerra Mundial, vamos falar da vida sofrida do Jerônimo, a gente quer falar essencialmente felicidade, esperança, né? Porque é isso que Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, ele nos ensinou com o seu testemunho, com a sua vida, né? Ele foi feliz, ele trabalhou do jeito que deu, com os recursos que tinha. Então, a gente hoje aqui não vai assim fazer uma palestra biográfica dele, despejar dados aqui, o número de CPF e tal, não, né? A gente quer realmente trazer aqui o exemplo dele. E é interessante que ele desencarnou em 89, né? Já tem 36 anos, né? Mas eu acho que por causa da condição dele, assim, de paralítico, paralisado, né? E ele fazia as palestras dele em cima de uma maca. Trazia uma maca e colocavam aqui no púlpito, né? Nessa parte mais alta, ele fazia as palestras dele da maca. Isso por muitos e muitos anos. Por isso chamado gigante deitado. Ele deitado, completamente paralisado, 100% dependente da caridade dos amigos e daqueles próximos, ele era um gigante da fé, da esperança, da felicidade, né? Porque ele, né, tem muitos vídeos, eu recomendo a todos a procurar no YouTube, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, vocês vão encontrar muito material, inclusive dele mesmo, ou palestras de pessoas que o conheceram, contando, então é muito enriquecedor, sabe? Principalmente, né, as que ele mesmo fez, que muitas foram gravadas, porque ele contando os causos, contando, é sempre com alegria, é sempre, sabe,
colocando para frente, para cima, sabe? Você olha aquela pessoa assim e pensa, puxa vida, o que essa pessoa vai oferecer? Mexe só o pescoço para cima. Oferece aquilo que a gente tem de mais importante, que é o exemplo, né? Traçando assim um paralelo, né, a gente pode pensar assim, nossa, o que Jesus pregado na cruz lá, sendo crucificado, podia oferecer? É só lembrar, só a gente ler no Evangelho lá, né? Consolou a mãe dele, consolou João, né, conversou ali, doutrinou os dois ladrões, né, chamado bom ladrão, mau ladrão, né, rezou por todos nós, né, subiu lá o Gólgota cantando, né, ele cantava os salmos, né, que é até mal interpretado. Tem uma parte lá dos salmos que é, né, Senhor, o que fizeste comigo? É o salmo, ele estava cantando, só que pegaram esse pedaço como se Jesus estivesse lamentando ali, Senhor, o que você fez comigo? Não, ele estava cantando ali, cantando o salmo. Salmos são cânticos, né? Então, essa nossa proposta da noite de hoje é a gente, né, aprendendo com Jesus, né, aprendendo com Jerônimo Mendonça, a gente buscar ser feliz, do jeito que dá, da maneira que dá, com os recursos que temos na mão, né? Porque as dificuldades vão estar aí mesmo. Isso faz parte da nossa trajetória. O nosso irmão leu a página aqui, né? Recalcitrar contra os aguilhões é o pior, porque os aguilhões, né, que são as provas, as dificuldades, elas são os elementos mesmo de progresso, de redenção, de remissão. Nós estamos num mundo de provas, expiações, por que será? Porque a gente necessita de provas e expiações nesse nosso atual estágio evolutivo. Então, se a gente precisa, como que eu vou deixar de precisar? É quando eu vencer essas provas, expiações, quando eu realmente começar a compreender o papel da dor, da dificuldade na minha vida, né? A gente vai poder conversar isso com mais calma durante esse nosso diálogo aqui dessa noite de hoje, né? Porque há problemas na nossa caminhada, há problemas que são resolvíveis, né? E a vida da gente é assim, né? A gente aqui tem um problema, eu resolvo, aí parece mais dois, né? Aí eu vou lá, luto, tal, resolvo esses dois, aí vai aparecer mais um, e assim a gente vai, dia a dia, vencendo, e, né, a cada problema, a cada desafio, mas há outras situações que são para uma encarnação inteira. Tem determinados, né, lances que não vão se resolver numa encarnação só. Não vão, né? Cada um de nós traz uma necessidade kármica, traz um contexto espiritual em que reencarnou, cada um tem uma vivência diferente, mas todos nós vamos trazer problemas que vão de uma encarnação a outra. Então a gente vai melhorar e vai trabalhar no que der, mas, né, realmente vamos chamar de libertação ou, sabe, superar aquela questão, vai ser em outra encarnação. Às vezes são problemas de ordem espiritual, às vezes são questões de enfermidade física, né, ou então no nosso núcleo familiar. Então, a gente precisa ter né, esse pé no chão a respeito da realidade aqui da nossa encarnação. Sem perder a fé, a esperança, sem perder a alegria. Esse é o grande mote, né? Esse é o grande, sabe, é o objetivo, assim, dessa história de vida que a gente vai trazer aqui do Jerônimo Mendonça. Porque ele, dos 20 aos 50 anos, quando ele desencarnou, ele ficou numa maca, numa cama. Ele teve artrite reumatoide, que foi, né, se espalhando pelo corpo. Aos 20 anos ele foi para a maca, né? A artrite ia limitando os movimentos e tal. Chegou num ponto que ele só mexia do pescoço para cima. Dependendo 100% da caridade, né, de quem estava perto dele, familiares e amigos, como nós já dissemos, né? E ele era um palestrante, né, além de diversas atividades que ele exerceu na doutrina espírita, né, ele era um frasista também. Ele criava frases de efeito assim, muito espirituosas, de muita profundidade, né? Então ele ia fazer a palestra e ele também, o pessoal ia com violão e ele cantava, e era uma coisa animada, era uma coisa para frente. Ele não queria deprimir ninguém, ele não queria que ninguém ficasse com dó dele, não. E ele falava assim, eu vou lá, vai. Qualquer lugar chamava, ele ia, né? Eu vou lá, eu falo, né? Se o pessoal não gostar, eu pego e canto. Se eu não agradar também, eu pego e vou embora, que eu não quero aborrecer ninguém, sabe? É assim, porque crítica sempre vai ter. Não adianta, você pode estar 100% do seu melhor esforço. Vai ter crítica. Isso faz parte dessa etapa evolutiva nossa, onde eu sou imperfeito, nosso irmão é imperfeito. Não tem nenhum santo encarnado aqui, a não ser um outro missionário aí, em algum momento
né, da história que reencarna, mas somos todos imperfeitos, todos caminhamos assim, então, de vez em quando vai ter o dedo, né, apontando, julgando, né, que não seja a gente apontando esse dedo, tá bom, se estiverem apontando o dedo pra gente, e eu estou com a consciência tranquila que eu estou fazendo o meu melhor, vamos em frente, né, não vamos, né, deixar bater por essas críticas, né, é o que ele fala ali, nem ele agradou todo mundo, mesmo nesse melhor esforço dele, nessa luta. Pessoal, imagina você ser 30 anos da sua vida, ser dependente totalmente dos outros. Pessoal, assim, né, chegar em casa depois, faz um teste, sei lá, um marido com a esposa, mãe com o filho, com quem está lá. Você faz assim, você pega um copo d'água, enche o copo d'água assim, pede para a pessoa te dar a água. Não, vem cá, você não usa as mãos não, a pessoa vai te dar. Você vai ver o que vai acontecer. Vai derrubar a água, você vai engasgar em algum momento, porque a pessoa não sabe, a pessoa está te dando, ela não sabe ali o ritmo que você está engolindo, o tanto que você quer, né? É como pedir alguém para amarrar o seu cadarço, né? Às vezes em algumas circunstâncias e tal. O que acontece? A pessoa amarra, não fica do jeito que a gente gosta. Fica ou frouxo, ou fica muito apertado, ou não ajustou bem, porque é a própria pessoa que consegue, né, regular isso, assim, que ela está sentindo ali. Imagina você, 30 anos da sua vida, depender de outra pessoa para beber, para comer, para sua higiene pessoal, para trocar de roupa, para ir fazer palestra, para cuidar da vida, né? 30 anos, né? Não é fácil não, né? Assim, só para a gente situar no tempo e no espaço quem foi Jerônimo Mendonça, né? Ele nasceu em 1939, desencarnou em 89. Ele foi o 9º filho de uma família de 11 filhos. A mãe, a Dona Antônia, e o pai, o seu Altino. Pessoas, anjos mesmo na vida do Jerônimo, mas com muita dificuldade, eram paupérrimos mesmo. Imagina uma família de 13 pessoas, a mãe era lavadeira, e o pai fazia bicos assim para, né, o sustento ali do lar. Jerônimo, com 6 anos de idade, já foi trabalhar de engraxate para auxiliar ali na economia da casa ali. Aos 14 anos acontecem 2 eventos importantes na vida do Jerônimo Mendonça, né, o nosso gigante deitado, né? Primeiro, ele conhece uma religião em que ele se apaixona por Jesus e se dedica a essa religião. Doutrina espírita? Não. Ele foi evangélico, né? Aos 14 anos, ele conheceu a igreja presbiteriana e ali se apaixonou pelo Cristo, né? E ele era dedicado ali à igreja e participava daquelas reuniões, todas as atividades ali do templo, né? E com 14 anos também começaram a aparecer as primeiras dores nas articulações, primeiros sinais, assim, aos 14 anos. Né? Só que foi ali, aos 14 anos também, que a avó dele desencarnou. E foi o primeira vez naquela encarnação que ele teve que defrontar a morte, defrontar a perda, né? No seu sentido assim mais íntimo, né? Que leva aquelas reflexões. Poxa, aquela pessoa que eu tanto amava, cadê ela? Ela não está aqui mais do meu lado, onde que ela está? O que vai ser? O que vem depois da morte? E ele levava essas questões para o pastor lá, né? Ele já trazia esse anseio espiritual dentro dele, certamente, né? Isso é óbvio da gente deduzir, né? E ele questionava o pastor mesmo aconselhou ele a procurar um espírita. Olha, tem que ser um espírita para te dar essas respostas, né? Né? Isso que você está querendo, assim, objetivamente, ó, o que vai acontecer depois, se a gente vai encontrar, como que vai ser? Aí ele foi procurar um espírita lá de Ituiutaba, né? Isso foi em Ituiutaba que ele nasceu e viveu, lá no Triângulo Mineiro. Um senhor lá, realmente um dos que iniciaram a doutrina espírita lá no Triângulo Mineiro, já de idade na época, acolheu, explicou, e aí aconteceu uma coisa, né? Jerônimo, que era apaixonado já por Jesus, se apaixonou pela doutrina. Né? E ali, do jeito que ele enganjou lá no templo evangélico, ele enganjou também na seara espírita, e ali começou a participar de evangelização, mocidade espírita, das reuniões, estudo mediúnico, e ajudava, né, a administração da casa, e varria, abria o templo, depois fechava. Né? Então, em muitas reuniões assim que tinha, ele era o último a sair, era 10h30 da noite, assim, ele estava fechando lá a casa espírita, e ele ia embora para casa. Só que ele tinha um hábito, quando acontecia isso assim, ele ia embora para casa e ele passava, 10h30 da noite, ele passava num botequim, boteco. Né? O que será que ele ia fazer no boteco? Né?
Ele sabia que quando ele chegasse em casa, aquela família grande, não ia ter nada para ele comer. Porque nem o pessoal ia ter comido, né? Não tem jeito, né? Imagina, 13 pessoas, vamos guardar isso aqui. Não era assim que funcionava. Aí ele passava nesse boteco, era o único lugar aberto naquela hora, para ele tomar um café com leite, né? O pingado, né? E comer um pão, para ele poder aguentar até no outro dia no almoço. E ele sempre fazia isso, sempre fazia isso. Ia lá no boteco, né? O pessoal estava bebendo, jogando, e ele pedia lá o café com leite dele, pão. Só que um dia ele estava lá, chegou a polícia. Polícia dando, né, que é geral, mão na parede e tal, e revista, né? Isso foi anos 50, pessoal, né? Anos 50, hoje em dia, né, novela Viagem e tal, tem até um certo status ser espírita, né? Hoje em dia, tudo tranquilo, hoje em dia é uma maravilha, né? Mas nas décadas passadas, assim, havia uma perseguição, havia assim, um preconceito muito forte contra qualquer um que mexesse com a espiritualidade, né? Havia uma deturpação, assim, talvez até intencional, né? Um amigo nosso falou que ali em Caxambu mesmo, até os anos 50, espírita era proibido de ser enterrado no cemitério. Havia uma lei municipal que proibia. Pensa bem o que é isso. Uma discriminação em lei municipal. Isso até os anos 50, ali mais ou menos. Isso aqui em Caxambu, do nosso lado. Então a polícia chega e tal, dando geral ali, revistou ele. Aí, né, o traje da época, né, ele de paletó e tal, que era os homens vestiam mesmo normalmente assim, né? Aí tinha um volume no paletó dele, né? O policial perguntou, o que é isso aí? Né? Eu falei, isso aqui é um livro, né? O livro era Preces Espíritas, do Caibar Schutel, um livro assim de bolso, né? Pequeno, né? Eu falei, tira aí, deixa eu ver, né? Aí o guarda tirou e falou assim, né? Viu lá, né? Falou, você é espírita? Aí ele já tremeu, né? Mas ele não ia fugir também ali do testemunho e falou, não, sou espírita. Falei, livro de prece, né? Mas eu tô vendo que você tá aí tomando café com leite, com pão, tá um livro de reza aqui no seu bolso, pode ir, tá dando pra ver que você é gente boa. Ele conta aí, você dá risada, ele fala assim, escapei do chilindró, né? Porque realmente, né, podia passar uma noite na cadeia só por ser espírita, né? Distante no tempo, assim, pode parecer um exagero, mas não era não, pessoal, não era não, né? Então, na vida do Jerônimo, tem muitos e muitos casos, assim, que a gente vai contar alguns aqui, porque de cada um a gente extrai uma história, extrai, assim, desse exemplo dele, desse testemunho dele, algo que vai nos enriquecer. Eu já falei, falo de novo, recomendo vocês a buscar, assim, no YouTube que tem, porque a gente conta, né, mas ele contando é muito mais divertido, porque ele dá risada das atrapalhadas, das coisas acontecidas, das dificuldades que ele mesmo vivia, né? Ele, né, nessa caminhada espírita, com 17 anos, a doença tinha começado, mas ele ainda estava relativamente bem, assim. E o Jerônimo Mendonça gostava muito, mas muito mesmo de cinema. Ele adorava ver filme no cinema. E lá naquela época, lá nos 50, isso, né, um filme que estava muito, né, fazendo sucesso era Tarzan. Né, e ele adorava o personagem do Tarzan, né, teve vários filmes, né, com o personagem, né. Então ele tinha uma coisa que era da intimidade dele, assim, ele ia tomar banho, assim, aí no banheiro lá tinha um espelho, assim, naquela época, assim, ele alto, né, quase 1,80 m, assim, forte, né, achava bonito, ele olhava no espelho e ele brincava com ele mesmo, ele nem verbalizava, ele falava assim, ei, Tarzan, você tá bonito, hein, Tarzan, né, toda vez que ele tomava banho, ele falava, ei, Tarzan, né, tá, né, uma coisa íntima dele, assim, uma bobagem dele lá, né. Aí no centro espírita lá, numa determinada ocasião, veio um palestrante de fora para fazer uma palestra lá, era muito conhecido na época, muito famoso, e era médium também, né? Aí a casa encheu, né, lotou, né, e o Jerônimo sentou lá no lugarzinho, lá no fundo, lá para assistir a palestra, assistindo, e o palestrante fazendo a palestra. Quando veio no meio da palestra, o palestrante para, fica assim, concentra assim um instante, e fala assim, pessoal, estou recebendo um recado aqui da espiritualidade e eu preciso dar e precisa ser agora. Só que eu estou achando estranho porque o recado aqui é para um tal de Tarzan. Quem que é Tarzan? E para ele admitir que, né, Tarzan, né? Aí o médium, né, o palestrante, falando, Tarzan, pessoal, quem que é Tarzan? Assistindo aí, ele teve que, né, levantou a mão, né? Aí o palestrante médium lá da frente falou para ele assim, o recado é esse, Tarzan
agarre-se no cipó da fé, porque você vai atravessar a selva do sofrimento. Esse é um recado que a gente recebe. Pensa bem, receber esse recado. Ele, claro, também ficou borocochô, né? Ficou ali, poxa, né? Ele já estava sentindo alguma coisa, aí ele pensou, então vai piorar, né? Esse negócio vai piorar. Atravessar a selva do sofrimento, só se for agarrando no cipó da fé, né? Ele foi para casa, dormiu, né? No dia seguinte, ele foi trabalhar. No dia seguinte desse evento. Ele indo a pé para o trabalho dele, ele passou em frente a uma alfaiataria de um amigo dele. Aí o amigo dele, né, chamou ele, que era o alfaiate lá, falou, Jerônimo, vem cá, né? Esse amigo já tinha tirado as medidas dele uns meses atrás, né? Mas não falou, não tirou as medidas. Vem cá, tem uma coisa aqui para te dar aqui, né? E Jerônimo ganhou o sonho de consumo de qualquer jovem daquela época. Era o sonho de consumo. Será que é um iPhone? Smartphone? Não. Era um terno de linho branco. Né? O amigo fez para ele, aquele, né, sob medida, aquela coisa ficou alinhada, ele ficou muito feliz mesmo, agradeceu o amigo, né? Só que isso trouxe um problema para ele. Né? Eu vou usar um terno de linho branco onde? Né? Centro espírita não dá, né? Não dá, questão de bom senso, né? A pessoa chegar aqui para fazer a palestra de smoking e tal, né? Não dá. Se fosse ainda na igreja evangélica, né, lá seria mais assim, né, mais natural, né? Eu não vou à festa, não vou. Aí ele deixou o terno lá guardado uns tempos lá, até que surgiu a oportunidade, né? Um lançamento de um filme que, né, todo mundo falava, todo mundo queria ver, falava, vou usar meu terno de linho branco no cinema. Né? Botou o terno e foi, só que ele tinha que comprar um ingresso mais barato, né? Porque, né, que a vida é difícil, né? Então ele comprava, né, vendia os ingressos mais caros na cadeira e no fundo assim vendia os ingressos para ficar em pé. Ele comprou desse, né, e foi assistir o filme curtinho, e o vento levou 3 horas e 40 de filme, mais o tempo ainda, né, porque não era um rolo só, tinha que trocar, dava uns 20 minutos de intervalo. Ele ficou 4 horas em pé lá, né? Assistiu o filme inteiro e todo. Só que na hora que terminou o filme, ele sentiu uma coisa estranha. Ele sentiu que ele não conseguia mexer direito, assim, mas porque ele tinha inchado dentro daquele terno, assim, ficou como que estufado, assim, né? E ele não conseguia mexer as pernas. Ele não conseguia, né, mexer nada, porque o terno travou e as articulações também, né? Inchou, ficou muito tempo em pé, ficou tudo muito inchado, principalmente os membros. Né? Aquela noite foi a primeira vez que ele foi carregado pelos amigos para casa. Né? Chegou em casa, a mãe dele, a dona Antônia, né, com muita dó, né, porque sabia o quanto ele gostava do terno, mas não teve outro jeito. O único jeito de tirar o terno era cortando, teve que pegar a tesoura e cortar o terno. Ele conta, né, meu terno se usei uma vez só, né? Ai, que coisa, né? Mas ele fala, mas é isso mesmo, tudo passa na vida, eu passou de uma vez só, mas tá bom. Ali foi aquele primeiro momento assim que começavam as provas mais difíceis do Jerônimo Mendonça. A gente imagina que ele, quando foi reencarnar, ele pegou, né, chegou lá para o mentor espiritual, né, vai ter uma encarnação aí, foi lá no departamento de reencarnação com o mentor, falou, olha, tô com muita dívida aí, vamos botar tudo nessa encarnação aí, vamos botar, quero dar uma zerada nisso aí. O mentor deve ter aconselhado, isso aí é coisa da nossa cabeça, né, Pedro? O mentor ainda deve ter aconselhado, né? Falou, olha, mas isso é difícil, hein? Falei, não, põe tudo aí que eu aguento. Eu vou lidar com essa dor aí. E assim foi, ele vem, né? Porque a dor chega devagarzinho no caminho dele, né? Primeiro a dor convida ele a usar uma bengala. Tudo bem, vamos usar a bengala. Tal. Passa um pouco, a dor já inventa outra coisa. Fala, vamos de muleta agora? Começou a usar muleta, né? A dor não contente, passa mais um pouco, fala, Jerônimo, vamos sentar agora? Sentou numa cadeira de rodas, só se locomovia de cadeira de rodas. Né? Passa breve tempo, a dor fala para ele, Jerônimo, vamos fazer outra coisa, vamos deitar? Ele deitou por 30 anos, dos 20 aos 50 anos, ele desencarnou pouco depois de completar os 50 anos. Acho que tá bom, né? Tá bom, né? A dor falou, não, peraí, Jerônimo, vamos fazer o seguinte, vamos ficar cego de um olho? Ficou cego de um olho. Aí ele perdeu a vista desse olho, estava perdendo, ele tentou fazer uma cirurgia para corrigir, não deu certo, deu problema, e acabou afetando a outra vista, ele ficou cego dos 2 olhos.
né? A dor deve ter sossegado? Ainda não, né? Ô Jerônimo, vamos ter uma angina? Angina é uma doença cardíaca que causa uma dor intensa. O Chico tinha também, né? Uma dor intensa, né? Uma época da vida dele, ele tomava 10 comprimidos de Zordil, um comprimido sublingual, era o recurso que tinha na época. 10 por dia para controlar um pouco aquilo ali, e ainda não controlava. Os recursos que tinha na época, né, o médico receitou para ele, deitado assim, para mandar fazer um saco assim, com 30 quilos de areia para colocar em cima do peito, para aliviar. Tanto que você procurar na internet, tem várias fotos deles com esse saco assim, em cima do peito, assim, para dar um alívio na dor, né? Eu acho que chega, né? Não, né? Ele começou a ter umas hemorragias, nunca teve diagnóstico, nunca teve explicação, assim, do nada começava a pôr sangue por todos os poros do corpo, por todos os orifícios, assim, não parecia uma leucemia, mas não era, né? Assim, de vez em quando acontecia esses eventos assim. Ele, né? Qual que era a perspectiva de Jerônimo diante de um quadro desse? Sentar, lamentar, se deprimir, reclamar, né? Será que foi isso que ele fez? Não. Ele escolheu ser feliz. Ele escolheu, né? Ele tomou 2 decisões. Eu vou ser feliz e eu vou trabalhar pelo bem, né? Porque a felicidade, pessoal, essa é uma grande lição que a gente aprende com ele. A felicidade não é algo que cai na nossa vida, que cai no nosso colo, não é algo que alguém nos entrega, né? Às vezes a pessoa vai casar com outra, fala, vou casar com aquela moça que ela vai me fazer muito feliz. Não faz isso. Vai estragar a sua vida dela, porque não é o outro que vai te dar felicidade, não. Não é assim que funciona. Você quer ser feliz, faz o outro feliz primeiro, isso vai te dar felicidade, né? Entrega primeiro, está lá na Praia de São Francisco, é dando que se recebe, né? E o Jerônimo, né, ele começou essa caminhada dele, só que ele, nessa época ele já ficou amigo do Chico Xavier, né, bem jovem ainda, assim, 20 e poucos anos, e ele começou a ficar muito ruim. Ele ficou mal com esses problemas todos, mas ele foi além ainda, ficou mal. Ele falou, nossa, eu vou morrer, eu vou desencarnar, eu preciso ir lá em Uberaba. Uberaba é relativamente perto, acho que uns 200 quilômetros, alguma coisa assim. Né? Eu preciso lá ver o Chico, foi lá ver o Chico. Falou, Chico, eu vim aqui, mas o que você está fazendo aqui, Jerônimo, né? Eu vim aqui despedir de você que eu vou desencarnar, eu vou morrer, tô sentindo isso. Aí o Chico, o que será que o Chico falou para ele? Né? Imagina. O Chico falou assim, vai mesmo, você vai morrer mesmo. Aí falou, Chico, vai morrer. Essas doenças minhas, né? É artrite reumatoide. Falou, não é. Então é angina. Não é angina, não. Não é angina que vai te matar, não. Então é essas hemorragias que eu tenho que ninguém sabe o que é. Falei, não é isso, não. É outra doença que você tem. Falei, outra doença? Que doença que é essa, Chico? Você está com a síndrome de coitadinho. O Jerônimo olhou assustado para ele, Chico, todo mundo chega com você e fala assim, nossa, coitadinho de você, Jerônimo, olha quanta dor, nossa, olha quanta dor, coitadinho de você, Jerônimo, nossa, você vai morrer cedo assim, Jerônimo, coitadinho de você. Aí o Chico falou, e você está acreditando nisso, né? Essa é a sua síndrome, você está acreditando e está fazendo isso com o seu corpo. Aí ele despertou para aquilo, deixou de lado essa síndrome de coitadinho, que é uma coisa que a gente tem muito facilmente, porque é muito bom a gente ir para a posição de vítima. Fizeram isso comigo, como eu sofro, me traíram. As coisas acontecem sim na nossa caminhada, não está negando que os eventos acontecem com a gente, mas a gente não pode assumir esse vitimismo, né? A gente tem que fazer a opção pelo quê? Pela fé, pela esperança, pelo futuro, né? Pela felicidade, do jeito que der, nas condições que der. E ali ele mudou o rumo das coisas. Ali ele começou realmente a trabalhar com intensidade, foi onde ele começou o trabalho, né, das palestras, ele adaptaram uma Kombi, né, para a maca caber dentro, então ele já vivia na maca, botavam uma maca dentro da Kombi, adaptada ali, tem os bancos de trás, né, e da Kombi já ia para o palco, né, o púlpito, né, onde ia fazer as palestras, né, e assim ele rodava. Aquela Kombi velha, na época a Kombi era velha, pouco recurso, né, pouco dinheiro para ajudar assim, na despesa, né, a Kombi a gasolina, eles botavam querosene na Kombi. Querosene, não sei porquê, lá era mais barato que a gasolina. Só que aí a Kombi andava menos ainda, né, a Kombi que já não andava aqui no motorzinho 1200, já não andava, no subida ele disse que
dá vontade de descer da maca e ir andando, se pudesse, tão, né, devagarzinho que a Kombi ia. Mas ele enfrentava essas estradas, fazia palestras, fez por vários estados brasileiros, distância de 500, 600, 800 quilômetros, ele vencia, sempre o primo dele dirigindo, e uma senhora lá que ia, que ajudava ele, né, no que ele precisava ali, né, aquela assistência que ele precisava o tempo inteiro, né. Um dos causos dele, assim, tem uns interessantes, assim, que, como ele gostava de cinema, ele continuou gostando de cinema mesmo quando estava na maca. Então, quando dava, o pessoal levava ele no cinema. Ele já tinha até um lugarzinho que ele ficava no cinema lá, né. Eu estava assim no corredor, de lado, não atrapalhava, ele conseguia ver o filme, né. Um dia eu estava lá nesse lugarzinho dele, assim, começou o filme, ele está lá, né. Aí chega uma senhora assim atrasada, né, porque o filme tinha começado, tudo escuro o cinema, como a gente sabe, né. Ela foi passar ali e ela bateu a canela na maca, né, naquele ferro da maca embaixo, né. A gente sabe que isso dói, né, dói, mas dói pra valer, né. Doeu mesmo, porque a mulher começou a xingar o Jerônimo ali, mas descascou com ele. E falou, e depois no final já estava falando, mas também, esse aleijado, eu vou na feira, esse aleijado tá lá. Eu vou na farmácia, esse aleijado tá lá. Eu vou no mercado, esse aleijado tá lá também de maca. Agora eu venho no cinema, tá esse aleijado aqui. Aí Jerônimo virou para ela, falou assim, ei, minha senhora não para em casa também, né? Aí ela não aguentou, né? Deu risada, acabou que ficou amiga dele, né? Ele sempre sendo xingado, né, pessoal? Ele vai e faz uma graça que conquista o coração ali daquela pessoa que chegou até a esquecer a dor, né, que ela estava sentindo na canela. Jerônimo, né, por um hábito espírita, assim, de fazer palestra, fazer prece, então ele falava muito bem, né? Ele era sempre chamado em velórios, sabe? Né? Falar umas palavras lá de conforto, fazer uma prece, né? Até hoje em dia acontece assim, né? No velório dos espíritos, a gente chama alguém para falar alguma coisa e tal. Né? E ele sempre, todo mundo chamava, né? Então, todo mundo, chama o Jerônimo, né? Teve uma família lá que perdeu um ente, eles queriam o Jerônimo, mas não queriam em casa, onde normalmente era o velório, né, naquele tempo, né? Eles queriam que fizesse lá no cemitério, antes assim do enterro em si, né? Falaram, tá, vamos lá. Aí levaram o Jerônimo pro cemitério, na maca, né? Era uma pessoa assim muito conhecida, muita gente, né? E, né, botaram o caixão assim no chão, a cova aberta, né, ali. O Jerônimo falou as palavras, fez a prece, né? E depois tinha aquele procedimento lá do enterro em si, aí, né, afastaram a maca, assim, colocaram, né, num túmulo assim de lado para poder, né, colocar lá, aquele ritual todo, né, jogar lá as pá, né, cada um ia lá, jogava uma pá, né, de terra, né, tinha esse costume antes, né, e fizeram o enterro e tal, terminou tudo, foram embora para casa. 10h30 da noite, um amigo do Jerônimo, você já deve estar imaginando o que aconteceu, né? Um amigo do Jerônimo foi na casa dele, conversar com ele, falou lá para a senhora que cuidava dele, preciso falar com o Jerônimo. Falou, uai, vocês me trouxeram de volta? Esqueceram o Jerônimo lá no cemitério. Aí o amigo falou, nossa senhora, não é possível. Ele vai, corre atrás, aí vai atrás do coveiro para ver a chave do cadeado e pula o muro, né? Aí conseguiram chegar lá, o cemitério era assim, né, no alto tinha uma baixada, assim, então estava aquela noite de luar, aí via assim aqueles túmulos, via o mausoléu, jazigo, aquela, né, penumbra ali do luar, via, e lá no fundo assim, aquele lençolzinho esvoaçando assim na maca, estava lá o Jerônimo. Aí correram lá, né, e falou, Jerônimo, não, desculpa, nossa, não, né, tem movimento, né, não é aquele deixa que eu deixo, né, no vôlei tem isso, né, pensei que não sei quem ia te levar e tal. Aí falou, não tem problema, não tem problema. Já fiz prece para todo mundo aqui desse cemitério. Ó. Esses mortos aqui tá tudo encomendado, não tem problema. Eu fui repassando um por um. Depois de 4h30 ali, né? Sem água, sem comida, sem xixi, sem cocô, sem exordio, né? E ele com muito bom humor, né? Desculpa aquela, né? Um equívoco, né? Que vez por outra acontece, né? Ele conta assim que ele tinha um problema assim com pessoas alcoolizadas, sabe, com bêbados, né? Ele sempre, vira e mexe, ele tinha um problema assim, né? E nesses velórios, enterros que ele ia, né? Aquela coisa de interior, que até São Lourenço mesmo, poucos anos atrás, era assim, né? Tinha que carregar a pé o caixão, né? Nada de carro, essas coisas, tinha que carregar na mão. E aí da casa da pessoa, passava na igreja, do cemitério, tudo a pé, né? E o enterro indo, e o Jerônimo foi lá também, claro, de maca, né, o pessoal carregando ele, passou primeiro lá o caixão, aquele pessoal, e lá pro meio, assim, carregando a maca dele.
né? Não com rodinha, mas carregando mesmo, né? Aí um bêbado olhou assim e falou, nossa, mas eu nunca vi enterro com 2 defuntos, o que é isso? Né? Aí Jerônimo olhou assim, nas fotos vocês vão ver, assim, ele usava aqueles óculos, né, tipo Araci de Almeida, né? O pessoal da época usava aqueles óculos enormes, anos 70, assim, né? Aí o bêbado falou, ainda mais usando óculos escuros, tá muito chique esse defunto. Ele conta isso e dava muita risada, né? Certa vez indo fazer palestra com essa Kombi, né, que era, né, era a viatura deles que levava eles para todo lugar, né? Aí na estrada lá um guarda parou eles, chegando já numa cidade maior, parou eles, né? E perguntou pro primo dele, que era motorista, né, ó, o que você está carregando aí? Viu um volume lá atrás, assim, da Kombi, né? Falou, não, é meu primo aqui e tal. Fala, abre lá que eu quero ver, né? O guarda achou esquisito, né? Aí o guarda abriu, né? O Jerônimo já era todo tortinho, né? E na estrada fica meio torto, ainda tava um S ali, né? Aí o guarda olhou assim e falou, nossa senhora, esse acidente foi feio mesmo, né? Eu falei, o que vocês vão fazer? Aí eles explicaram, não, então, ele faz palestra, né? A gente tá levando ele de Tuiutaba pra cidade tal aqui, ó, né? Ele vai fazer palestra? Mas como que vai? Ele tá quase, né? Mais para lá do que para cá, não. A gente põe a maca no palco lá, ele faz, né? O guarda ficou tão impressionado com aquilo, tão assim, né, impactado positivamente, falou, não, vou fazer assim, vou escoltar vocês aqui. Aí o guarda pegou a viatura e foi na frente, era uma cidade maior um pouquinho, foi abrindo o caminho até lá no centro espírita. Eu não me conto que essa foi a vez que ele chegou mais rápido na palestra, com mais folga, assim, né? Que bom se esse guarda pudesse toda vez, né, escoltar a gente, né? Essa irradiação da pessoa, né? Todos nós já conhecemos pessoas assim, né? Que você chega perto, você se sente bem. Você chega perto, a pessoa passa coisa positiva para você, né? Você sabe que a pessoa está vivendo dramas assim. Eu tenho certeza que cada um aqui vai lembrar de pessoas assim, que elas realmente te põem para cima, né? Mesmo elas estando passando por dificuldades e problemas. Que a gente possa tentar ser assim também. Né? Chegou alguém perto da gente, deixa eu esquecer um pouco do meu problema, né? Deixa eu tentar oferecer algo para essa pessoa que veio aqui perto. Para que eu vou deprimir ela com meus problemas, com a minha lamentação, com a minha reclamação, com a minha revolta? Né? Isso é completamente anti-evangélico, né? É contra o ensinamento do Cristo. Vamos oferecer, vamos tentar diminuir a dor da pessoa, que a gente vai ver uma coisa bacana acontecer, que é a nossa própria dor diminuindo também, em algum nível, de algum modo, de alguma forma. Ele foi muito amigo também, né, amigo do Divaldo Franco, né, porque essa amizade continua, o Divaldo agora na espiritualidade também. Muito amigos mesmo. E em determinada ocasião, eles foram fazer um evento juntos lá, um seminário, aí o Jerônimo Mendonça falou primeiro, falou durante 1 hora, falou bem, de jeito, o pessoal gostou, aplaudiu. Aí depois foi o Divaldo falar, né? Só que o Divaldo já era o Divaldo, né? Ele, né? Não sei, agora não me lembro quem falou, né? O Divaldo era como se tivesse estrelas no céu da boca, né? Pelas coisas que ele falava. Realmente é uma oratória, uma coisa assim, impressionante, né? Já era muito conhecido, ele realmente diferenciado a fala dele mesmo, né? Aí na hora que o Divaldo terminou, o pessoal aplaudiu de pé por 5 minutos. Foi aquela ovação mesmo, né? Assim, 5 minutos e tal, né? Aí depois o Divaldo sentou perto assim do Jerônimo, né? O Jerônimo brincou com ele assim, ô Divaldo, você tá bem, hein? O pessoal te aplaudiu de pé aí, hein? Você sabe que eu tô melhor que você? Aí o Divaldo que já conhecia as brincadeiras, aí lá vem, né? Eu tô melhor que você foi aplaudido de pé, eu vou sair carregado aqui para esse povo. Né? Uma outra palestra de Divaldo, que ele, né, fez na cidade próxima lá de Tuiutaba, ele foi lá, mas só para assistir. Jerônimo foi lá para assistir. Aí botava, né, aquela coisa que enchia muito sempre, né? Aí botava o Jerônimo de lado, assim, no corredor, na posição que ele via, mas que também não atrapalhava e tal, né? E ele tá ali assistindo a palestra do amigo Divaldo. Aí, num determinado momento lá, né, ele lá no quietinho, sozinho lá, aí entra um bêbado, ele tinha esse problema com o bêbado, né, com os alcoolizados, assim, né? Aí o bêbado viu ele lá assim, chegou perto dele, botou as mãos assim e falou, homem, levanta-te e anda. Aí Jerônimo falou, meu amigo, né, daqui a pouco a gente conversa, peraí, né, na palestra. O bêbado insistiu, homem, levanta-te e anda. Não, meu amigo, depois a gente conversa, vai atrapalhar ali a palestra, vamos, né? O bêbado lá de novo,
eu te ordeno, levanta-te e anda. Aí Jerônimo virou para ele e falou assim, tá aí, eu não quero, não vou levantar. Não quero levantar, tá bom aqui, tá gostoso aqui, vou ficar aqui deitadinho, tá? Não vou levantar. Aí o bêbado ainda falou assim, né, aquele olhar meio de desdém, assim, falou, homem de pouca fé, né, que foi embora. O tempo nosso não permite, mas tem tantas histórias bacanas, assim, que você vê que a pessoa está extraindo ali o melhor da vida, o melhor que pode, fazendo uma opção, não pela tristeza, não pela amargura, sabe? A vida inteira dele, ele foi assim, fazendo essa opção em levar alegria e ser uma pessoa alegre também, né? Divaldo, que foi amigo dele a vida inteira, em 1989, lá na Mansão do Caminho, no seu escritório de noite, chega lá uma pessoa lá da Mansão do Caminho para dar o recado a ele. Ó, recebemos uma ligação onde tu estava, né? O Jerônimo, ele acabou de desencarnar, né? Aí eu disse assim que o Divaldo ficou quieto, assim, começou a sorrir. Começou a sorrir. Aí a pessoa, né, achou estranho, né? Você está rindo, mas o que foi, Divaldo? Agora o gigante está de pé. Né? Uma lição bem bacana, que todas as dores, todas as provas, todas as dificuldades, elas têm um dia certo para acabar. Quando a gente está passando pela dificuldade, parece que aquilo ali não vai ter fim. Parece que o chão está se abrindo, que vai nos engolir. Não é assim, não é assim. Vamos reavivar a fé, vamos reavivar a confiança em Deus. Por mais dura, por mais difícil que seja a prova, aquilo ali vai passar. Vai passar. E o que vai permanecer? Aquilo que a gente carrega dentro do coração. A gente pode desencarnar com aquela prova. E daí? Nós vamos desencarnar mesmo, pessoal. Todos nós aqui, sinto muito dessa notícia, todos nós vamos desencarnar. Então, vai ter esse momento em que a gente vai carregar aquilo que está dentro do nosso coração, que sejam mesmo essas coisas leves, que seja aquela alegria que eu levei ao outro, o bom ânimo, aquilo de melhor que eu fiz, com os recursos que eu tinha, eram poucos recursos, eram muitas dificuldades, não importa, eu fiz o meu melhor. Eu segui o exemplo do mestre amado Jesus e desses grandes missionários, como Jerônimo Mendonça. Eu fiz o meu melhor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, porque essa dor, essa dificuldade, tem dia certo para acabar. A gente não sabe o dia, mas tem dia certo para acabar. Desde que a gente atravesse com confiança essa selva do sofrimento, agarrado sempre no cipó da fé, da esperança, da confiança no amor divino. Muito obrigado a todos, né? Que Jerônimo Mendonça traga seu abraço espiritual para todos nós aí, para nos renovar sempre o bom ânimo. Obrigado, pessoal.